De volta com o programa Espaço Parlamentar, e no programa de hoje eu converso com o vereador Dario Burro, que é do Democratas. Vereador, você fez algumas críticas no ano passado, no início desse ano, em relação ao sistema educacional brasileiro e inclusive sobre o papel dos professores, a atuação dos professores na sala de aula. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. O que eu percebo da educação, você tem investimento. A Constituição, ela obriga os municípios a investir 25% da sua receita própria, né, na educação. A gente vê, assim, isso é uma soma muito grande. Em Jacareí, isso significa 75 milhões por ano, né? Então, isso aí, a gente tem recurso. Esse recurso, ele é aplicado na educação, e tem que aplicar, porque senão o prefeito ele corre o risco de ser cassado, né, pelo Tribunal de Contas, se ele não atingir esse índice mínimo de investimento. Mas a gente vê que não é o recurso que é a solução. A solução está no humano, o resultado depende do humano. Porque não é o prefeito que está na sala de aula, não é o vereador que está na sala de aula, não é um diretor que está na sala de aula, não é o próprio secretário de educação que está na sala de aula. Quem está na sala de aula é o professor. Então, assim, se o professor ele chega lá, desmotivado, né, cruza os braços e deixa o tempo passar, né, a gente está perdendo o futuro dessas crianças, a gente está perdendo o futuro e comprometendo o futuro da nossa própria sociedade. Aí, o professor, ele levanta uma série de justificativas porque ele não produz, porque ele é desmotivado. Por conta do salário, é porque são as condições do prédio, da escola, uma série de coisas. Bom, isso tudo é omissão do professor, né? Com relação ao salário, ele assinou um contrato, ele participou de um concurso, ele sabia que o salário do professor não é tão atraente quanto o salário de outras profissões, mas ele optou ser professor, ele conhecia essa realidade, né? Ele já entrou na escola naquele espírito antes pouco do que nada. Então já é um início bastante de comodismo, um início até derrotista. Depois tem o prédio da escola. Bom, o prédio da escola diz respeito à gestão da escola. Mas ele não vai, como diz, reivindicar essas melhorias, porque não vai querer se indispor com o diretor. Então, uma pessoa esclarecida, como é o professor, como deveria ser, né, não era para deixar as coisas nesse pé, chegar nesse ponto. Porque tem jovens, adolescentes que chegam até a 8ª série, 9º ano, sem saber ler e escrever. Né? E aí, depois, uma coisa que é extremamente importante. O professor coloca a culpa na família, como se o pai e a mãe não tivessem interesse que o filho tivesse essa ferramenta de cidadania que é ler e escrever. Né? Eu não consigo imaginar isso. Assim, eu acho isso uma afronta muito grande, o professor falar assim, que o pai e a mãe não ligam para a criança. Imagina isso. Isso pode ser, sei lá, pode acontecer um caso isolado aqui, outro caso isolado lá, mas generalizar isso dessa maneira, dizer que toda a família não quer que o filho tenha uma profissão, que o filho prospere, que o filho seja independente, que o filho seja um vencedor na vida, né, isso é muito grave. E a sociedade aceita isso, e ninguém fala. Então o professor é intocável, né? O professor ele se coloca como responsável por todas as profissões, né, e de fato é. E a gente vê aí também a dificuldade das pessoas exercerem as outras profissões. A gente vê prédio caindo, ponte caindo, os engenheiros que sem, como diz, habilidade de exercer a própria profissão. A gente vê, assim, casos de médico errando o diagnóstico, uma série de coisas e tal. Mas só que aí tem uma diferença. O médico, quando ele erra um diagnóstico, ou ele executa uma má cirurgia, tal, uma coisa assim, ele é punido. Ele é responsável por uma cirurgia mal feita ou por um diagnóstico errado. Um engenheiro, quando ele vê, quando cai uma edificação que ele assina, ele é punido, né? Agora, o professor não é punido. A pessoa chega até a 8ª série sem saber ler e escrever e ninguém é responsável por isso. Né? Então, isso é muito grave, muito grave.
E, claro, eles não gostaram disso, porque eu meti o dedo na ferida. Né? Mas, assim, é um problema social, um problema político que precisa ser resolvido. Eu penso assim, a escola é o lugar do conhecimento, da inteligência. No lugar onde tem conhecimento e inteligência, era para ter menos problemas do que em outros lugares. E a gente vê a situação das escolas, assim, totalmente deplorável. Por quê? Porque falta humano, falta o profissional ter compromisso com o seu trabalho, né? Não falo de missão, não falo de nada disso, não é sacerdócio, não é nada disso, mas assim, é remunerado para trabalhar, então seja produtivo, né? Está em jogo o futuro da sociedade. Você pega um balconista de uma padaria, né? Ele não pode deixar de atender bem o cliente porque ele ganha R$800 por mês. É inadmissível isso, né? E o professor pode trabalhar mal-humorado, dar aula de qualquer jeito, porque ele recebe R$1.500 por mês. Não é correto isso, né? E o professor, como a figura principal, né, transmitir o conhecimento, tal, a experiência, ele era para ser revolucionário, e não é. São pessoas acomodadas. E eu identifico esse comodismo porque são pessoas frustradas, pessoas que sonhavam ser médico, acabou virando professor de biologia. Sonhava ser oceanógrafo, acabou virando professor de geografia. Sonhava em ser jornalista, acabou sendo professor de língua portuguesa. Sabe essas coisas assim, nesse sentido? Sonhava em ser, sei lá, físico nuclear, acabou sendo professor de matemática. Queria ser engenheiro, acabou sendo professor de matemática. Isso é ruim, porque ele vai transmitir o quê? Preconceito e fracasso para as novas gerações. E aí chega um momento que isso é o caos, né?